Olá, meus queridos alunos, aqui é a Promi e hoje vamos descobrir o que são polígonos e conhecer suas principais partes. Bom, pessoal, para ser polígono, a figura precisa ser plana. E se você esqueceu o que é figura plana, imagine que esse paralelepípedo ele foi atropelado por um caminhão. Quatro partes dele, as quatro faces, ficariam assim, ó, retangulares. E a base, as duas, ficariam quadradas, desculpa. E aqui o cubo, a mesma coisa, ficariam 6 quadrados. Então, esse é um exemplo de polígono, e esse daqui também. Ele, além de ser plano, precisa ser fechado, essa é a segunda regra. Não pode ter nenhum espacinho. E a terceira regra é que ele é feito por retas, então não tem nenhuma curvinha, não tem nenhuma parte que é funda, ondulada. Ele é como se ele tivesse sido feito por uma régua. Aqui um exemplo. Como os polígonos recebem seus nomes? Os polígonos, eles dependem da quantidade de lados. Então, se eu pego 3 palitinhos de sorvete e faço esse movimento igual eu fiz essa figura, ele forma um triângulo, certo? E se você não entendeu o que são lados, os lados são os segmentos da reta. Então, seria em tese o palitinho do sorvete que você está juntando para poder fazer o triângulo, certo? Aqui eu tenho alguns exemplos de polígonos. Então, quando ele tem 3 lados, igual esse triângulo, a gente chama de triângulo. Quando ele tem 4 lados, a gente chama de quadrado. Quando ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, a gente chama de pentágono. E esse pentágono, se você tiver dificuldade para memorizar, você vai lembrar que o Brasil foi 5 vezes campeão. Ou seja, ele é penta. Mas nós estávamos buscando o hexa, ou seja, ser 6 vezes campeão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para ser hexa. E aí, falando de figuras, seria o formato do hexágono. E assim por diante, ó, 7 lados, 8 lados, 9, 10 e assim por diante. Bom, como eu disse, além do que é um polígono, a gente vai entender que ele é formado por partes. A gente já falou dos lados, né? Que é como se fosse o palito de sorvete. E aí você vai imaginar que quando esses palitos eles encostam, eles formam uma quina, tá vendo? Que eu simbolizei aqui com essa bolinha. Essa bolinha aqui, que está nesse local, esse local ele é chamado de vértice, ou seja, é o encontro entre os lados. E uma coisa interessante é que os lados, a quantidade de lados e a quantidade de vértices é a mesma. Veja, aqui tem 8 lados, certo? E tem uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então, nós sabemos o que é lado, vértice, e agora falta o que são os ângulos, certo? O ângulo, ele é o encontro das retas também, que forma aqui a vértice, né, que é esse cantinho que eu tô indicando. O ângulo é a abertura. Próximo vídeo eu vou falar sobre ângulos, e eu vou explicar melhor o que são e quais são os tipos de ângulos. Então aqui, ó, nós temos o ângulo, aqui nós temos um outro ângulo e aqui nós temos outro ângulo. E aqui também, então os lados, as vértices e os ângulos é sempre a mesma quantidade. Então se eu pegar aqui, quantos lados tem? Tem 10 lados. E quantos ângulos tem? Tem 10 ângulos também. Vamos para uma revisão. Então, o polígono ele precisa ser plano, fechado e formado apenas por retas. Além disso, ele possui os lados, que é como se fosse o palitinho de sorvete. Quando ele se encontra, ele forma vértice. E conforme a abertura, o quanto esse palitinho de sorvete vai abrir, eu vou formar o ângulo. E o detalhe importante de hoje é que todo polígono tem a mesma quantidade de lados, vértices e ângulos. Para essa atividade, nós vamos classificar o que é ou não é polígono. O triângulo é, o quadrado é, o pentágono é, o círculo não é. Por quê? Porque, como eu disse, o polígono ele é como se fosse desenhado por uma reta, uma régua, né? E o círculo, ó, ele é arredondado, ele faz curva, então ele não é. O hexágono, ele é. O coração, não, porque ele tem uma curva aqui. Essa figura aberta, que a gente não pode nem chamar ela de trapézio, porque tá faltando uma parte aqui. Ela não é um polígono. Por quê? Porque aqui tá aberto. Se tivesse fechado, aí sim seria um polígono. A nuvem, ela é ou não é? Se você disse não é, você acertou. Por quê? Porque tem as curvas aqui, né? O paralelogramo, ele é, porque ele é fechado. E não tem curvas. Essa figura com formato quadrado, ela não é. Por que não? Porque tem esses espaços aqui. A mesma coisa vale para essa mesma regra, que também está aberto aqui, então ela não é um polígono. E a estrela, ela é um polígono, ó. E ela tem 5 pontas ainda. Agora é a sua vez.
Olhe os objetos da sua casa e encontre 5 polígonos diferentes. Depois, conte os lados, as vértices, desculpa, e os ângulos que cada um possui. Tenho certeza que você vai perceber que a geometria está em todos os lugares. Um forte abraço e até o próximo vídeo que eu irei falar sobre ângulos.